Bom dia, crianças, tudo bom? Eu sou a Luciana, hoje eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Uma história muito bonita da Bíblia, que é a história de Davi e Golias, tá? Então vamos lá. Quem era Golias? Quem era Davi? Bom, primeiro, deixa eu contar uma coisa para vocês. Golias, ele pertencia ao povo filisteu. O povo filisteu era um povo que não adorava a Deus, um povo que não era de Deus, tá? Esse povo filisteu estava desafiando o povo de Israel, que Israel é o povo de Deus, tá? Que para a guerra, eles queriam desafiar para a guerra e todos os dias eles estavam lá ameaçando. Olha só quantos soldados. E o Golias era este gigante aqui, ó. Vocês acreditam? Olha o tamanho desse homem. Ele tinha quase 3 metros de altura. Olha o tamanho dele perto desse homem aqui de tamanho normal. Não é um absurdo? Ele era assim, a grande arma do exército filisteu, né? Porque todo mundo tinha medo dele. Todo dia mesmo, ele ia lá, ó, desafiar o povo de Israel, tá? Ele ia desafiar o povo de Israel para a guerra e ele falava assim, tudo bem. Ele falou assim, faz o seguinte, manda o homem mais poderoso de vocês para lutar comigo. Se ele ganhar, tudo bem, nós nos rendemos como escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. E quem que ia desafiar o Golias? Quem que tinha coragem de um homem enorme desse? Tá, mas vamos parar um pouquinho de falar do Golias, vamos falar agora do Davi. Mas quem era Davi nessa história toda? Esse era o Davi, tá? O Davi, ele era do povo de Deus, do povo de Israel, um servo de Deus, e ele era um pastor. Ele era um adolescente, um mocinho franzino, assim magrinho, né? E ele não era soldado nem nada. Ele cuidava das ovelhas, tá? E ele gostava muito de praticar isso aqui, ó. Ele colocava pedra nessa parte aqui, ó. Isso aqui se chama funda. Ele colocava pedra e gostava de atirar, né? Atirar nos saquinhos de terra que ele colocava assim como o alvo para ele poder acertar. Era um hobby dele, um esporte que ele gostava de praticar. Ele era muito bom nisso. Ele era muito bom de pontaria, né? O que aconteceu? Os 3 irmãos mais velhos do Davi estavam lá no exército. Aí, o pai do Davi, esse aqui, ó, o Jessé, o que ele fez? Teve um dia que ele chamou Davi e falou assim, olha, você vai levar suprimentos para os seus irmãos, tá? Que estão lá no exército, que está lá acampado, e também para os outros soldados, né? Assim você me traz também notícias dos seus irmãos. Tudo bem. No outro dia, no dia seguinte, olha o Davi aqui, ó. Ele foi, né? Cumprir a missão que o pai dele entregou a ele, e ele foi até o acampamento, até o exército lá, para poder levar os suprimentos. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, de longe, ele viu, ó lá, estava bem longe o Golias, ó. Ele ficou pequenininho só de longe, né? Ele estava afrontando a Deus. Ele estava dizendo que Deus, o nosso Deus não é de nada, que o nosso Deus não tem poder, que o nosso Deus não servia para nada, que poder era esse que o nosso Deus tinha, desafiando, falando mal de Deus. O Davi não se conformou. Ele foi falar com o irmão dele, né? O Eliabe, ó. Esse aqui é o irmão dele, o Eliabe. Ele falou assim, viu, o que é isso? Que absurdo é esse? Esse Golias falando mal de Deus, desafiando o nosso povo. Ele falou, não, alguém tem que parar. Ele falou, quem que vai, Davi? Quem que vai enfrentar ele? Ele é gigante. Ele falou assim, eu vou. Ele falou, imagine você é magrinho, pequenininho, você não é soldado, você não tem experiência, você não tem tamanho. Ele falou, me leva a falar com o rei Saul. Aí ele foi falar com o rei Saul. E ele falou, viu, que isso?
ele falou assim, esse Golias afrontando o nosso Deus, falando mal do nosso Deus. E o rei Golias falou assim, o rei Saul falou assim, então, mas precisa de alguém para enfrentar, né? Quem vai enfrentar? Ele falou, eu vou. Ele falou, imagina, Davi, você é magrinho, você é pequenininho. Ele falou, não, eu tenho a força de Deus, eu vou enfrentar, em nome de Deus eu vou conseguir. O rei falou assim, tudo bem, o Davi insistiu tanto. Aí o rei falou assim, então coloque pelo menos a minha armadura, meu capacete, leva a minha espada. Olha só, o Davi aqui, ó, com a armadura, com o capacete, com a espada. Ele falou assim, como ele vestiu, né? Ele falou assim, não, é muito pesado para mim, ficar desajeitado, não vai dar certo, né? Ele falou assim, eu vou com a minha roupa mesmo, eu vou com essa funda, né, a tiradeira na mão e com a fé em Deus. Aí Davi orou a Deus, né? Pedindo a proteção de Deus, pedindo a sabedoria, a habilidade para ele poder vencer o Golias em nome de Deus e mostrar que quão errado os filisteus estavam. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá, o Golias riu, né? A hora que o Golias viu o tamanho dele, falou, você tá brincando, né? Você é que vai me enfrentar? Daí o Golias falou assim, que é isso? Vocês não... Falou para os israelitas, viu? Vocês perderam a noção, que mandar esse moleque aqui para cima de mim. Aí ele falou assim, eu venho com a força e o poder de Deus e eu vou te vencer, em nome de Deus. O que aconteceu? Na hora que o Golias, olha aqui, ó, o Golias veio correndo, ó, em direção a Davi, olha o que o Davi fez, ó. Ele colocou a pedra na funda, girou, acertou a testa do Golias, ó. A testa do Golias. Aí o que aconteceu? O Golias caiu no chão desacordado. Aí o Davi foi lá com a espada que o rei tinha entregue para ele. Ele terminou de matar o Golias. Aí o povo filisteu viu aquilo, saíram tudo correndo, fugiram e perceberam que o Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus, é o Deus poderoso, é o Deus que sempre vai estar do nosso lado, é o Deus que sempre vai cuidar de nós. Então essa história serve para mostrar isso, que não importa o tamanho do problema, não importa os problemas gigantes que a gente tem pela frente, Deus está sempre ao nosso lado e sempre vai nos ajudar, certo? Um beijo, tchau, até a próxima! Crianças, essa historinha que eu acabei de contar para vocês, de Davi e Golias, eu aprendi quando eu era criança, eu e todas as outras pessoas da minha idade, quando éramos crianças, aprendemos com a tia Braulha, a minha mãe, Dona Braulha, aprendemos uma musiquinha muito legal que nós vamos ensinar para vocês agora, tá? Vamos lá? Um certo pastorzinho que se chamou Davi era pequenininho, mas confiava em si, com grande ousadia, sempre orando a Deus. Foi enfrentar um dia o chefe dos filisteus. Na funda uma pedra colocou e girou. Na funda uma pedra colocou e girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. E a pedra tirou, na testa cravou, e o gigante ao chão tombou.